Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Que a paz, a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas nesse momento onde nós vamos para o momento da palavra. Quero convidar você que está nos assistindo para que possamos juntos, nesse momento, meditar acerca da palavra de Deus por esse momento que vivemos. Então, quero convidar você a pegar a sua Bíblia, você que está em casa nos assistindo, reúna a sua família agora, né? Que nós possamos juntos realmente ouvir daquilo que Deus tem para nós nesses dias. Então convido você a abrir a palavra de Deus em Números capítulo 21, verso 8. A palavra de Deus diz assim: Então o Senhor ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Aqui está um momento onde nós podemos entender e compreender que era um momento decisivo na vida do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. Porque Deus queria realmente levar esse povo para a sua terra, a terra de Canaã, a terra prometida que emana leite e mel. Mas nós sabemos que também diante desse caminhar havia os desafios no qual o povo teria que passar. E assim somos nós também nos dias de hoje. Nós temos a nossa vida com Deus, nós temos um alvo, nós temos a eternidade com Deus. Mas Deus não vai nos isentar das dificuldades, dos problemas, das situações que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Por isso nós precisamos, nos dias de hoje, confiar em Deus, ter a certeza, a convicção que Deus, Ele tem o controle de todas as coisas, independente daquilo que estamos vivendo, daquilo que estamos passando nesse momento. Então eu quero, nessa breve palavra, alertar você sobre situações e circunstâncias que vão estar sobre as nossas vidas. Que a gente não desanime, mas que a gente tenha esperança em Deus, sabendo que a nossa vida está ao cuidado dEle. Então, querido, que nesse momento, ao refletir a palavra de Deus, eu e você possamos aprender e entender todo o propósito que Deus tem para a nossa vida. Independente das situações, das circunstâncias, Deus ainda é Deus e Ele continua tendo o controle de todas as coisas. E eu quero, nesse momento, falar para você de duas circunstâncias que realmente aqui levou esse momento aqui, onde Deus providencia a cura sobre uma situação que o povo estava enfrentando. E por motivo de desobediência, de não acreditar. E esse momento aqui, o povo de Israel, eles cometem dois erros que foram terríveis para que esse ponto aqui, onde nós lemos o capítulo 21, verso 8 e 9, chegasse. Então, o que aconteceu aqui? No capítulo 20, versículo 1 e 2, a Bíblia diz que este povo, eles estavam no deserto. E ali, o que aconteceu? Aconteceu que o momento da vida deles no deserto, no caminhar, eles se encontravam num lugar onde não havia muito recurso, não havia ali água potável. Então o povo começou a reclamar contra Deus e contra Moisés e Arão. E nesse momento aqui, é o momento onde nós podemos aprender com isso. Diante disso, da reclamação, da murmuração, Deus, Ele tira ali, tira a paz desse povo. Por quê? Porque nós sabemos que no momento da dificuldade, no momento da apreensão, do medo, o que nós precisamos realmente é buscar a Deus em primeiro lugar. E esse povo aqui, no momento que eles estão vivendo aqui, essa falta de água, esse momento que para eles era difícil, eles poderiam tomar algumas decisões corretas, né? A primeira coisa que eles poderiam fazer era orar, pedir a Deus, porque oração é pedir, é ter fé, é saber que Deus iria suprir a necessidade. Então eu quero nesse primeiro momento
aqui dessa mensagem é alertar você diante da situação que nós estamos vivendo. O que nós precisamos é cuidar dos nossos lábios, cuidar do nosso coração, para que nós não venhamos a pecar contra Deus, a não murmurar contra Deus diante daquilo que nós estamos vivendo. O que nós precisamos fazer é orar, pedir a Deus. Quando a Bíblia fala lá em Mateus 12, 22, ele diz o seguinte: eles, na verdade, só precisavam pedir. Então, o que nós precisamos hoje é pedir ao Senhor, buscar o Senhor em oração, para que o socorro, a bênção de Deus venha sobre a nossa vida. Marcos 11, 24 diz: portanto vos afirmo, tudo quanto em oração pedirdes, tenhais fé, que já o recebesse, e assim vos sucederá. Então, esse é o momento onde que o povo não deveria murmurar, reclamar, mas se eles, diante da sede, da necessidade que eles estão vivendo, se eles buscassem a Deus em oração, tivessem pedido isso com fé, Deus supriria a sua necessidade. Assim também somos nós no dia de hoje. Nós precisamos entender que no meio de uma situação, no meio de umas circunstâncias, nós precisamos o quê? Orar, buscar a Deus, pedir a Deus, para que Ele realmente venha suprir a nossa necessidade. Então, esse é o primeiro momento onde Israel, por sua murmuração, eles se afastam de Deus. A incredulidade, o medo passa a tomar conta do coração do povo de Deus por causa dessa necessidade, por causa da sede, da água que faltava. Então, esse é o primeiro momento, e eu creio que Deus, Ele está nos sustentando, Deus está nos abençoando, Deus está nos guardando, Deus está nos fortalecendo. Então o que nós precisamos, uma atitude correta diante daquilo que nós estamos vivendo, é a oração, né? Mateus 7,7 também diz: pedi, pedir e dar-se-vos-á, buscai, buscai e achareis, batei, batei e abrir-se-vos-á. Então o que nós precisamos é ter um entendimento que Deus ainda está no controle das nossas vidas. Então, que neste momento, eu e você, diante daquilo, a Bíblia diz que nós devemos aprender com a palavra de Deus, aprender com a vivência. Então nós precisamos entender esse momento que estamos vivendo, não ficar dando atenção a muitas vozes, a muitas situações que estão cercando a nossa nação, o nosso país, a nossa cidade. Então eu quero alertar você nesse momento. O primeiro momento aqui, no lugar da murmuração, no lugar da reclamação, nós podemos trocar isso pela palavra de Deus, quando diz que tudo quanto em oração pedides, tenhais fé que já o recebeste, e assim vos sucederá. Então eu quero, nesse momento, pedir para que realmente você e eu, aquilo que possamos fazer no dia de hoje, é orar e buscar a presença de Deus. Outra situação que acontece aqui, o segundo erro que o povo de Israel comete, está lá no capítulo 21, versículo 4 e 5, que diz o seguinte: então os israelitas partiram do Monte Hor pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo de Acabá, para dar volta na região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar mediante as suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava, exclamando. Então, mais uma vez aqui, nós vemos aqui o povo, o segundo erro, reclamando. Agora, o que nós podemos entender aqui, esse momento dessa jornada? O povo, eles tinham que dar volta, porque eles foram impedidos de seguir por um caminho. Então eles tiveram que mudar a sua direção. E nesse momento aqui, o momento onde o povo estava caminhando em volta ali do Mar Vermelho. E esse momento aqui, por que eles reclamaram? Por que eles murmuraram? Porque esse terreno era um terreno difícil, era à beira-mar e cheio de pedras, e isso dificultava a caminhada do povo. E diante dessa dificuldade, da dificuldade de caminhar, de prosseguir, de ter um alvo, eles começaram a murmurar. Então, o que nós aprendemos nos dias de hoje também é que nós, mesmo diante dessa caminhada, mesmo diante dos momentos e circunstâncias
de dificuldade, nós temos que crer que Deus nos levará a um lugar seguro. Então você que está me ouvindo neste momento, nós devemos olhar para a palavra de Deus, olhar para aquilo que Deus está fazendo, olhar para a palavra de Deus e crer que a palavra de Deus, ela vai nos sustentar em todo momento, em toda situação das nossas vidas. Então, aqui era um outro momento, era um segundo momento onde o povo não entendeu, né? O que nós devemos fazer nesse momento é não reclamar, não deixar que esse momento nos torne impacientes, incrédulos diante de tudo isso que estamos vendo. Deus ainda é soberano, Deus ainda é maior do que todas as situações. O que nós não podemos é cometer erros nesse momento, é reclamar, é murmurar. Não, em vez da murmuração, em vez da reclamação, nós devemos olhar para a palavra de Deus. E Deus, pela sua misericórdia, pelo seu amor, Ele traz aqui uma solução para que o povo pudesse sair dessa situação. Quando olhamos aqui para o verso 8, depois de tudo o que tinha acontecido, o povo se afastar de Deus, então o povo é atingido por umas situações aqui no meio do deserto, onde as serpentes atacavam o povo e eram picadas, e essas serpentes eram venenosas, e o povo adoecia. O povo começou também a entrar em pânico por isso, e eles voltam atrás, eles voltam a buscar a Deus e pedem para que Moisés ore ao Senhor para que uma solução ela possa trazer para ser resolvida. Assim somos nós, irmãos, nós somos hoje a igreja, o povo de Deus nesse momento, nessa época, onde nós devemos realmente trazer a presença de Deus. Nós estamos vivendo um momento onde a comunidade, a sociedade, as pessoas elas estão apavoradas com situações, com circunstâncias, principalmente diante desse vírus, algo invisível, algo que tem afetado a nossa sociedade, as situações que têm afetado as famílias, as empresas, os negócios, mas nós temos uma saída. E Deus apresenta aqui uma saída para o povo. Depois de tudo que esse povo reclamou, os erros, as situações, mesmo assim a misericórdia, a graça de Deus vem com uma solução. Eu quero dizer para você que está aqui nesse momento, esse é o momento onde Deus será a nossa solução. Esse será o momento onde Deus trará sobre a nossa vida o consolo e a paz. Mas nós precisamos ter algumas atitudes, aprender com aquilo que está escrito na palavra de Deus. Enquanto este povo, eles perderam a sua direção por reclamar, por não confiar na providência de Deus. Tanto é que nós percebemos aqui que esse momento onde as pessoas elas começam a ter dificuldade no seu caminhar, no dia a dia, eles começam a murmurar. Então eu quero alertar você para esse momento. Então, o que Deus faz nesse momento onde o povo estava sendo atacado, onde o povo estava ali sofrendo por situações nos seus próprios erros? Deus providencia, então, dá uma ordem a Moisés. Pede para que Moisés ele pegue uma réplica daquela serpente que estava atacando o povo e faça uma de bronze e coloque numa haste. E ali essa serpente seria levantada no meio do deserto. E todo aquele que olhasse para aquela serpente, eles seriam curados. Então, eu quero dar aqui para você esse momento onde Deus vai falar ao nosso coração. O que nós podemos entender aqui? Nós sabemos que a serpente ela tem o símbolo do pecado. E isso nos remete na cruz de Cristo. Quando Cristo ele veio a este mundo, ele se fez pecador em nosso lugar. Então, quando Jesus ele foi para aquela cruz, ali ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso pecado. Então, nós precisamos nos dias de hoje, realmente, ter essa atitude, essa orientação que Deus deu para o seu povo, que nós devemos olhar para a cruz de Cristo. Cristo é a solução, Cristo é para nós a nossa salvação. Então, este momento onde o povo estava ali olhando para aquela serpente, já indicava mesmo o sacrifício de Jesus naquela cruz para nos curar, para nos salvar e trazer graça sobre as nossas vidas. Então, que neste momento, eu e você, nós possamos
trazer sobre as nossas vidas a presença de Cristo, aquilo que Jesus fez na cruz. Porque a Bíblia diz em Isaías 53:4 que Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Outra coisa que eu vejo que é importante nas nossas vidas aqui, é o momento onde, quando esse povo olhava ali para aquela cruz, para aquela serpente, eles não eram somente curados, mas eles permaneciam vivos. Irmãos, há duas coisas importantes aqui. Primeiro, nós sabemos que a autoridade de Jesus, Ele traz cura sobre as nossas vidas. Mas a fé na palavra de Deus, a fé em Deus, ela nos faz permanecer vivos, vivos na presença dEle, confiante de aquilo que Ele está fazendo. É para nos guardar, nos proteger de todo mal em nome de Jesus. Então, que neste momento, eu e você que estamos aqui, possamos compreender a necessidade de olhar para a cruz de Cristo. Este não é o momento de ficarmos olhando as notícias, porque há tantas coisas sendo faladas, há tantas coisas sendo colocadas na mídia, mas eu quero pedir para que você preste atenção no que a palavra de Deus está dizendo. Nós devemos tirar os olhos das circunstâncias e colocar os nossos olhos em Cristo. Este é o melhor momento das nossas vidas. Esse é o momento onde a igreja ela tem que olhar para a cruz. Esse é o momento onde nós temos que apontar para a nossa sociedade uma solução, a solução que é Cristo Jesus. Então, que neste momento eu e você possamos realmente olhar para essa cruz. Eu quero dizer para você que nesse momento onde nós estamos cultuando a Deus, nosso culto nessa quarta-feira é um culto de fé, é um culto de esperança, é um culto de amor, é um culto onde nós entendemos que Deus tem algo para as nossas vidas. Diante disso que estamos vivendo, nós temos a convicção que tudo isso vai trazer benefício para a igreja, para o povo de Deus, para que nós possamos sair fortalecidos nessa situação e vermos a glória de Deus se manifestar. Eu quero ler um texto para confirmar isso. Quero que você, se você puder pegar você que está com a sua Bíblia, lá em Romanos 15, versículo 4, diz o seguinte: porquanto tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo proveniente das Escrituras, mantenhamos firmes a nossa esperança. Então está aqui a resposta de Deus para as nossas vidas, no momento que estamos vivendo hoje. Paulo está falando aqui de uma unidade, Paulo está aqui falando de uma concordância para que o povo de Deus possa realmente viver em unidade. Nós não estamos podendo nos reunir nos templos, mas nós estamos ligados no Espírito, nós estamos ligados na mesma fé, na mesma esperança. Paulo está dizendo aqui no versículo 1 do capítulo 15 de Romanos: nós que somos fortes, temos o dever de suportar as fraquezas dos outros, em vez de agradar a nós mesmos. Então é o momento onde nós devemos olhar para a palavra de Deus e aquilo que foi escrito, foi escrito para quê? Para nos ensinar, para nos ajudar a vencer as circunstâncias e a situação. Esse era o momento onde Deus estava ensinando o povo, porque o povo tinha saído do Egito, depois de 430 anos ali sendo escravo, e agora vivendo um momento de liberdade. Então Deus estava treinando, habilitando esse povo para uma grande conquista, que era a terra de Canaã. Assim somos nós. A Bíblia diz que nós somos peregrinos neste mundo, nós estamos de passagem neste mundo. Jesus disse que nós teríamos aflições neste mundo, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceremos também.
Então eu quero, meu querido irmão, minha querida irmã, você que está nos assistindo, que você não perca o ânimo, que você não perca a paciência, que você não se torne uma pessoa impaciente por causa dessas questões, dessas situações que nós estamos vivendo. Não! O que nós devemos fazer no momento da dificuldade, no momento do problema que estamos vivendo, nós devemos olhar para a cruz. Tanto é que esse momento, o tema que eu coloquei, olhar para Cristo, é a nossa verdadeira esperança. Então, você que é forte, você que está aí na sua casa, você que tem o papel de desempenhar o seu sacerdócio, você marido, você esposa, você filho, busque a presença de Deus. Não deixe que essa situação roube de você a alegria de servir a Deus, de buscar a Deus em oração, porque nós vemos aqui que o povo, infelizmente, eles erraram contra Deus e Deus teve que gerar disciplina no meio do povo. Mas houve ali um momento onde a misericórdia, a graça de Deus alcançou esse povo e Deus, então, providencia o livramento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus já providenciou o nosso livramento através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Ele é o Cordeiro Santo, prometido de Deus. Irmãos, há um fator aqui. O povo não estava apenas rejeitando Moisés e Arão. Não, a Bíblia está dizendo que esse momento aqui era o momento onde o povo começou a se esquecer do cuidado, da proteção divina de Deus. Então, muitas vezes as situações, as circunstâncias, elas nos prendem, nos levam a agir por medo. Há algo em nosso coração que nós precisamos entender. Nós não podemos orar por medo, nós temos que orar por fé, porque é pela fé que venceremos. Jesus disse isso: tenham bom ânimo, eu venci o mundo e vocês vencerão também. Então eu quero, neste momento, trazer para você, primeiramente, para que você vigie o seu coração, para que você não deixe o seu coração se inclinar para o medo e deixar que essa situação tire a sua paz. Não. Deixe o teu coração ser aquecido pela palavra de Deus nos dias de hoje. Aquieta, fica tranquilo, passa tranquilidade para o seu lar, para a sua casa, para a sua família. Não, se você encontrar pessoas que de repente vão murmurar pela situação, não, dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de força para cada pessoa que você puder ter contato, mande as suas mensagens, mande os seus WhatsApp, mas leve sempre uma palavra de esperança, porque nós vamos viver esse momento, um momento onde muitos talvez vão trilhar o caminho da murmuração, da impaciência. Não, mas eu e você que conhecemos a palavra de Deus, nós podemos sim, com perseverança, em unidade, proclamar o Evangelho através da fé e da esperança. Então, que Deus te abençoe, que Deus guarde você, que Deus manifeste a glória dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, em nome de Jesus. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus nos dias de hoje. Nós temos a convicção, a certeza que passaremos por essa situação em tranquilidade, em paz. Deixe o Espírito Santo guiar seu coração. Há um versículo também que diz aqui em João. João, ele fala muito isso. 1 Pedro, primeiro eu quero falar para você. 1 Pedro, ele traz algo muito forte para o nosso coração. 1 Pedro 2, 24. Quero ler também esse texto com você. 1 Pedro 2, 24. Diz o seguinte. 2, 24. Olha o que diz aqui. Ele levou pessoalmente todos os nossos pecados em seu próprio corpo, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e então pudéssemos viver para a justiça. Por intermédio das suas feridas, fosse curados. Então, queridos, há uma esperança para nós. Pedro deixa aqui, dizendo que ele pessoalmente, ele tomou sobre si, ali no seu próprio corpo, sobre o madeiro,
todos os nossos pecados. E também, por intermédio das suas feridas, nós somos curados. Queridos, há um momento onde Pedro também alertando a igreja, para que pudéssemos entender que Jesus, pessoalmente, Ele tomou sobre si. E a nossa esperança, como naquele dia Moisés, ele obedecendo a Deus, ele levanta ali uma serpente. Assim, Deus levantou Cristo Jesus na cruz para nos salvar, para nos curar, para nos guardar. Então, não deixe que o desânimo, não deixe que as circunstâncias, que as situações abatam o teu coração. É necessário nesse momento que você possa compreender e entender que Deus ainda é o Senhor das nossas vidas através de Jesus Cristo. Então, querido irmão, que Deus abençoe. João, quando eu estava citando aqui, naquele momento, quando as pessoas estavam ali naquele deserto, no capítulo 21, eles começaram a não entender o cuidado de Deus. Jesus, quando João fala a respeito de Jesus, ele diz que Jesus é o pão da vida. Jesus é o pão que veio do céu. Jesus é o pão que desceu do céu para nos alimentar. Queridos, a nossa vida, ela não é do pão natural. Eu sei que há muitas pessoas que estão hoje correndo atrás de tantas coisas do teu sustento natural. Mas Jesus, quando estava ali no deserto, enfrentando Satanás depois de 40 dias e 40 noites de jejum, ele diz: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Queridos, esses são momentos onde que nós entendemos que Deus vai suprir as nossas necessidades naturais, mas também nós precisamos entender que precisamos ser supridos na nossa vida espiritual. Porque não é só de pão natural que vive o homem, não é só das necessidades naturais, mas são aquilo que Deus tem para nós, são a nossa vida espiritual. Nós precisamos, nos dias de hoje, guardar a nossa vida espiritual, porque não é só de pão, não é só de coisas naturais que nós vivemos, mas nós vivemos do sobrenatural. A fé fala de algo sobrenatural, e é olhando para a cruz, é vivenciando Cristo, aquilo que Ele fez, nós sobreviveremos a toda essa tempestade que tem passado pelo mundo, pela nossa nação. Mas eu quero, mais uma vez, trazer para você essa aplicação daquilo que foi feito e daquilo que nós podemos fazer hoje. O povo não entendeu o processo de Deus no seu caminhar no deserto. E nós precisamos entender hoje, não errarmos o nosso alvo, olhar para a cruz de Cristo e deixar que Deus nos envolva com o seu amor, com a sua misericórdia, que o espírito de fé se manifeste em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Por isso eu te convido neste momento a você realmente colocar o seu coração em Deus e deixar que a presença de Deus, a glória de Deus se manifeste na sua vida em nome de Jesus. Eu quero fazer uma oração com você neste momento. Quero orar para que realmente Deus possa trazer sobre você a graça para você passar por esse momento. Sabemos que as coisas elas são difíceis. Sabemos que o momento é um momento de apreensão. Mas, querido, não olhe para a circunstância. Não olhe para aquilo que você está vendo. Olhe para suprimento de Deus. A Bíblia diz que Deus é o nosso Senhor e Salvador. Ele é aquele que vai nos sustentar e vai nos fazer passar por essa tempestade, e cada um vai poder vivenciar a glória de Deus e o poder de Deus na sua vida. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você possa realmente colocar os seus olhos na cruz de Cristo. Em nome de Jesus. Pai, eu quero, nesse momento, colocar diante do Senhor cada pessoa que está ligada a esse momento. Deus, sabemos que é um momento onde nós precisamos
realmente colocar a nossa fé, a nossa esperança no Senhor. Pai, sabemos aqui, temos aprendido, ó Deus, que tudo que está escrito foi para nos sustentar. Pai, nos momentos de dificuldade. Então, Senhor, que cada um aqui, nesse tempo de oração, nesse culto, possa realmente, ó Deus, colocar a sua fé, a sua esperança no Deus que pode todas as coisas. Eu oro já declarando a bondade, o amor, a graça do Senhor sobre cada família, em nome de Jesus. Amém.